Só abrir a Bíblia aqui para a gente começar. Podemos iniciar então com a leitura do Salmo de número 138. Todo o Salmo, verso 1 até o verso de número 8, o Salmo 138. Uma oração, um salmo composto por Davi, composto pelo rei Davi. O meu boa noite aos irmãos. Deus nos abençoe, abençoe aqueles que estão a caminho também. Vamos ler de maneira responsiva o Salmo 138. Assim diz a palavra do Senhor. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Vamos orar ao Senhor, pedir a nossa irmã Margarete que nos conduza numa oração de adoração, exaltação ao Deus grande e maravilhoso que nos trouxe à sua casa, que nos trouxe a este lugar para nós o adorarmos como Ele é digno. Queridos, vamos louvar ao Senhor cantando o hino 32, é um hino bastante conhecido, acredito que nós consigamos cantá-lo de maneira satisfatória. Hino de número 32. Vamos ficar de pé? Acho que vale a pena a gente se colocar de pé para cantar esse hino em louvor ao Senhor. Hino de número 32, Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás.
Queridos, vamos ler mais uma porção da palavra de Deus, mais um salmo. Agora o salmo de número 97. Salmo de número 97. Vamos ler todo o salmo também. Um salmo que exalta o reinado do Senhor. Um salmo que lembra que o Senhor é rei e por isso toda a terra deve se regozijar. Da mesma maneira que nós lemos o Salmo 138, nós também leremos o Salmo 97. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justo, e dai louvores ao seu santo nome. Nós vamos mais uma vez louvar ao Senhor agora com uma oração de exaltação. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tua infinita bondade, obrigado pelo teu amor para conosco, obrigado porque o Senhor tem manifestado a sua graça sobre a nossa vida, tem manifestado a sua graça sobre a tua igreja. O Senhor tem sido Deus abençoador, o Senhor tem sido Deus perdoador, o Senhor é o Deus que olha para nós, mesmo na nossa pequenez, na nossa insignificância, mesmo quando chafurdados no pecado, o Senhor olha com graça, tira-nos do lodaçal, nos lava, nos purifica pelo sangue de Cristo, santifica-nos mediante o teu Espírito e nos traz a sua presença e nos recebe graciosamente diante do seu trono. Não há mérito em nós, por isso cabe-nos apenas agradecer, louvar, bendizer o seu nome por tudo quanto o Senhor fez, pelas ações maravilhosas do Senhor nos dias de hoje, pelo cuidado que o Senhor tem tido sobre cada um de nós e pela certeza de que, prosseguindo para o alvo da soberana vocação, receberemos do Supremo Senhor a coroa de glória. Obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará nas nossas vidas. Te rendemos graças, te louvamos, te adoramos porque o Senhor é digno, excelso e muito elevado. Te louvamos por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso perfeito sumo sacerdote. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus. Nós vamos ler capítulo de número 6. A partir do verso de número 13. Hebreus 6, a partir do verso 13. E nós vamos meditar hoje sobre o fato de que a verdadeira fé se baseia no caráter de quem faz as promessas. A
palavra do Senhor nos diz em Hebreus 6,13: Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Há alguns anos eu conheci um homem de caráter extremamente duvidoso, para dizer o mínimo. O seu lema de vida era o seguinte: prometa sempre que for necessário, cumpra somente quando lhe for conveniente. Ele não era político. Eu demorei um pouco para conhecer na prática o que isso significava. E com o tempo foi sendo possível ver a torpeza do seu caráter, foi possível ver que a sua hombridade, a sua lealdade, na verdade, era ditada não pela palavra empenhada, mas variava ao sabor das circunstâncias. Se era conveniente, ele cumpria a promessa. E alardeava para todo mundo, para que todos soubessem que ele havia sido um homem de palavra. Caso lhe trouxesse algum prejuízo pessoal ou não lhe trouxesse nenhum benefício, ele adiava, ele justificava-se pelas circunstâncias, ele postergava, deixava para depois o quanto podia, até que ninguém mais se lembrasse da promessa. Em determinado momento, esta pessoa veio aconselhar-me e dizer para tomar uma determinada atitude. E não era um bom conselho. E ele concluiu a sua argumentação dizendo de maneira muito sutil, colocando a mão no meu ombro, como se fosse um amigo, dizendo: pastor, eu amo muito o Senhor, mas pense bem, é melhor ser feliz do que ter razão. Mas como alguém que nasceu de novo, que foi feito nova criatura, alguém que quer manifestar ao mundo a justiça e a retidão de Cristo, pode deixar de agir fazendo o que é correto? Como um crente pode buscar a felicidade, o seu bem-estar, a qualquer custo, em detrimento da verdade, do que é certo? Você quer saber qual foi o resultado dessa história? Eu não fui feliz. Pelo contrário. Fazer o que é certo causou dissabores que trouxeram resultados na minha vida, no meu ministério, alguns até o dia de hoje. Mas nenhum dos adversários que se levantaram, ele pode dizer que eu fiz algo injusto. E apesar de não terem por mim o melhor dos sentimentos, não terem o mesmo sentimento que Paulo menciona lá em Romanos 12, amai-vos cordialmente, eles não puderam acusar de falta. Essa questão de prometa sempre, cumpra quando puder, pode até ser normal no ambiente político. Acontece na política eclesiástica, mas a verdade é que não deve ser a prática daquele que confessa a Jesus como seu Senhor. Daquele em quem acreditamos está sendo formado o caráter de Cristo. Naqueles que estão deixando para trás as coisas vergonhosas. Aqueles que estão abandonando as coisas pecaminosas por causa do Evangelho. Pergunto, você confiaria em uma pessoa que promete o que não quer cumprir? Confiaria?
Você aceitaria uma sociedade com uma pessoa que na primeira oportunidade que tivesse deixaria de cumprir os contratos com você, se nisso ele levasse alguma vantagem? Você começaria uma sociedade assim? Acredito que não. E é exatamente por isso que o crente não deve ter nenhuma dificuldade em confiar nas promessas das Escrituras Sagradas. E por quê? Eu quero que você considere algumas razões pelas quais nós podemos confiar nas promessas, confiar inteiramente nas promessas das Escrituras, entregando o seu destino, a direção da sua vida, sem receio algum de obter o melhor resultado no final da sua caminhada. Nós vamos ver algumas razões, mais do que as 3 habituais. É comum no nosso meio presbiteriano termos primeira, segunda, terceira divisão. Hoje, se der tempo, a gente vai abordar mais de 3. Primeira coisa, em Hebreus 6, 13 e 14, olha o que o texto diz. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Quem é o personagem central desses 2 versos? Deus. Porque você pode confiar inteiramente nas promessas que estão registradas nas páginas das Escrituras, por causa do caráter de quem faz a promessa. Você pode confiar porque é Deus quem promete. Eu tive o privilégio de ensinar os meus 2 filhos a andarem de bicicleta. E é claro que quando eles estavam aprendendo, eles não queriam cair, eu também não queria que eles caíssem, é óbvio. Não queria que eles se machucassem. Depois de um tempo, eles aprendendo a equilibrar-se mais ou menos com as rodinhas, tira-se a primeira rodinha, tira a segunda, e aquela coisa de pai correndo atrás, segurando, equilibrando. Alguns de vocês talvez tenham passado por isso. E para que eles tivessem a confiança necessária, eu ia dizendo para eles: eu não vou soltar. Quando foi um dia eu falei: hoje eu vou soltar. Quando eu soltar eu vou avisar, mas eu vou estar do lado. Eu vou soltar 5 metros, eu vou soltar 10 metros. E eu ia fazendo isso. Quando chegou um dia, todos os 2 olharam para mim e disseram: pai, não precisa mais o senhor correr atrás, deixa comigo, eu dou conta, eu consigo. Nenhum deles se machucou nenhuma vez, o pai estava do lado. Eles aprenderam a andar de bicicleta e no processo aprenderam outra coisa muito importante: podiam confiar no seu pai, que era uma outra coisa que eu queria. É sobre confiar no Pai Celeste que o escritor desta carta está falando. Mais do que confiar em homens que falham, nós podemos confiar nas promessas de Deus. E por quê? Porque você pode confiar inteiramente nas promessas que a Bíblia traz para aqueles que creem. A resposta é: por causa de quem faz as promessas. Não duvide de nenhuma promessa das Escrituras, porque quem faz essas promessas é Deus, é o próprio Deus. Podemos confiar porque não faz parte do caráter de Deus fazer uma promessa que Ele não tenha intenção de cumprir. Políticos fazem isso, enganadores fazem isso, Deus não. Fazer uma promessa sem a intenção de cumprir seria uma grave falha moral. Seria uma promessa mentirosa. E a Bíblia diz, em Números 23, que Deus não mente. Pessoas podem fazer promessas que não têm a menor intenção de cumprir. Isso faz parte da natureza caída das pessoas. No entanto, é parte do caráter essencial de Deus, dos seus atributos, ser verdadeiro. Deus, quando faz uma promessa, Ele tem a intenção de cumprir. Mas você pode confiar também, porque não faz parte do caráter de Deus fazer uma promessa que Ele não tenha capacidade de cumprir. Pois isso seria uma deficiência em seu poder. E nós sabemos que Deus é onipotente. Não há nada que seja impossível para Deus e que o impeça de cumprir as suas promessas. Está lá em Lucas, no capítulo 1. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas.
Pessoas podem ser impedidas de, mesmo querendo, cumprir uma promessa. Mas isso não acontece com o Deus poderoso. Eu posso assumir um compromisso de ir até você tal dia e tal hora e não chegar no horário por um problema de trânsito. Posso ficar doente, posso até morrer. Eu queria cumprir aquela promessa, mas eu não tenho todo o poder. Deus tem. Terceiro, confie em Deus, porque não faz parte do seu caráter prometer alguma coisa e depois mudar de ideia devido às circunstâncias. Eu prometi algo ao Lucas, mas ele cometeu um pecado, eu vou desprometer. Não. Isso seria uma negação da onisciência e da imutabilidade de Deus. As promessas de Deus serão cumpridas, porque em Deus não existe a menor sombra de variação ou de mudança. Não há mudança nos intentos de Deus, porque o propósito de Deus é um só, sábio e eterno, como diz Paulo escrevendo aos Efésios. Então o crente tem certeza de que a sua fé não será envergonhada, porque ele crê naquele que prometeu e sabe que Deus é fiel. Então quando olhamos para as promessas de Deus e perguntamos por que eu posso confiar nisso aqui, a resposta é, porque foi Deus quem prometeu. Não foi um homem como eu, não foi uma instituição, foi Deus quem prometeu. A segunda coisa importante é saber para quem Deus faz a promessa. Veja o verso 15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. No meu ministério, já tive mais de uma vez que tratar com pessoas que se diziam decepcionadas com Deus. E mais, segundo elas, Deus não teria cumprido as promessas que lhe fez. Cada uma delas tinha a sua própria história, as suas dores, as suas lutas, mas geralmente a sua decepção poderia ser por algumas dessas causas. Primeiro, acreditaram em falsários, em enganadores, que com a Bíblia nas mãos, mas sem Deus no coração, se aproveitaram de suas carências, dos seus desejos, da sua falta de conhecimento das Escrituras, e em alguns casos até da cobiça maligna que estavam dentro dos seus corações, desejando ter uma vida vitoriosa, de resultados rápidos. E essas pessoas acreditaram em pessoas que faziam promessas em nome de Deus, que Deus nunca prometeu. Pessoas enganadoras. Tem gente que se diz decepcionada com Deus porque deu ouvido a pessoas enganadoras. E elas existem. E não é de hoje. Pedro, na segunda carta, no capítulo 2, já dizia o seguinte: movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Decepcionados por Deus porque foram enganados por homens. Segundo, alguns que acreditarão como se fosse para si, coisa que Deus prometeu apenas a outras pessoas, ou pelo menos não prometeu àquela pessoa específica. Como no caso de uma pessoa que eu aconselhei em tempos atrás, que fez uma oferta generosa a uma instituição que não é o reino de Deus. E essa oferta foi dada porque passou a acreditar que, se ele pisasse no entorno de uma certa propriedade, aquela terra seria sua. Alguém disse para ele, lendo Deuteronômio 11, que se ele fosse lá e fizesse isso, aquela terra viria para as mãos dele. A promessa de Deuteronômio 11 não era para ele. Lá está escrito: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será vosso. Não era uma promessa para alguém ganhar um pedaço de terra no Pará. Mas a pessoa acreditou. Alguns agirão de maneira temerária, colocando o Senhor à prova. Como tem acontecido em alguns casos. Por exemplo, uma senhora em São Paulo que pegou todo o seu dinheiro e, ouvindo um falsário dizer que se ela entregasse a sua oferta, Deus retribuiria 10 vezes mais, pegou todo o seu dinheiro de transporte, alimentação e aluguel e entregou.
Passou o primeiro mês, no segundo mês fez a mesma coisa, estava reclamando porque o dono da casa estava pedindo que ela deixasse a casa por falta de pagamento de aluguel. Isso é agir temerariamente, é colocar o Senhor à prova. Tem outros casos, até mais complicados, como pessoas que, acreditando que a promessa de Marcos 16 era para ele nos dias de hoje, foram brincar com cobras e foram mordidos por cobras. Temos pelo menos 2 casos de pastores que, lendo Marcos 16, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Foram brincar com cobras e foram picados. E pelo menos 2 morreram. O problema é que essas promessas não eram para eles. E aí vão ficar decepcionados com Deus. Ou não com o Deus verdadeiro. E o escritor aos Hebreus está falando aqui com os descendentes de um casal, o homem com 100 anos, 99, para ser mais exato, a mulher com 89, um homem já amortecido, sem vigor, uma mulher que já havia passado de muito tempo da sua fertilidade, e sem enfraquecer na sua fé, diz Romanos 4, levando em conta, ele olhava para si mesmo e falava assim, é difícil, meu corpo está amortecido. Olhava para sua esposa e dizia, minha esposa já está idosa. Mesmo assim, continuou crendo, continuou esperando por vários anos. Em Romanos 4, diz que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus. Ele continuou crendo, continuou esperando, porque o Senhor tinha feito uma promessa para ele. E ele sabia quem o Senhor era e quem o Senhor continua sendo, o Deus poderoso para cumprir tudo o que promete, diz Romanos 4. O que nós crentes podemos ter certeza então, sem duvidar de forma alguma? É simples, tudo que Deus nos prometeu, tudo que Deus prometeu para você, vai ser entregue. Por exemplo, ele prometeu receber todo aquele que vá a ele em plena certeza e confiança de fé. Está em Hebreus 10. Se você for a ele em certeza, em confiança e fé, ele recebe você. É uma promessa dele para você. Ele prometeu que daria aos crentes e àqueles obedientes que atendessem ao seu chamado a certeza inabalável da vida eterna com Deus. É Jesus quem diz em João 10. É uma promessa. Se você crê nele, você recebe a vida eterna. É uma promessa para você. E se você se sentir tentado a dizer assim, mas são só essas promessas? É só esse negócio de vida eterna? Opa! Se para você a vida eterna é só a vida eterna, no mínimo então, você está precisando crescer na fé. Precisando alimentar de novo com leite. Para compreender os rudimentos da fé, para se tornar fortalecido e entender que com a vida eterna você vai ter a plena satisfação de todas as suas necessidades. Deus cumprirá absolutamente todas as promessas que fez aos que creem, mas Deus não tem obrigação nenhuma de fazer absolutamente nada para agradar aqueles que o rejeitam e se mantêm incrédulos. As promessas que Deus lhe fez, de dar vida eterna, se você crê no seu Filho Jesus, de habitar na sua destra, onde haverá delícias perpétuas, você pode crer. A promessa de que o Espírito Santo estará com você todos os dias, consolando, confortando, guiando, iluminando. A promessa de que Cristo está presente conosco e que nós um dia celebraremos, entraremos na posse do reino, são promessas que Ele fez para você. E essas não deixarão de ser cumpridas. Mas aí você pergunta então, mas pastor, e quem garante? Qual é a garantia? Tudo bem, Deus prometeu pelo seu caráter, prometeu aos crentes. Quem garante? Versos 16, 17 e 18. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento,
para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Houve um tempo, alguns aqui talvez lembrem-se disso, em que acordos importantes eram feitos por homens e sustentados apenas pela palavra empenhada. Um aperto de mão era suficiente. Mesmo pessoas incrédulas, desconhecedoras da palavra de Deus, praticavam o sim com valor de sim e o não com valor de não. Empréstimos eram feitos, nas expressões que o meu avô gostava de usar, no fio do bigode e honrando as calças. Homem não podia ter duas palavras. A principal garantia de um contrato era o nome da pessoa. Quando eu era criança, várias vezes, eu fui até uma mercearia e chega lá e dizia: minha mãe mandou pegar isso, isso e isso, sem nenhum pedaço de papel, sem assinar nada e sem dinheiro, e voltava para casa com as mercadorias. O meu avô falava: vai em tal lugar e pega isso, isso e isso, às vezes até dinheiro. E eu ia, sem nenhum pedaço de papel, sem nenhum contrato, sem cheque, sem dinheiro, sem nada. O que valia era o nome, sem assinar nada. Só o nome de quem mandava. Lamentavelmente, esse tempo ficou para trás. Qualquer negociação hoje é feita com base em contratos muito bem elaborados, cheio de cláusulas e mais cláusulas penais, com exigências de garantia, seguro, penhor, caução, tudo que for possível exigir. Hoje o nome só serve para chamar. Curiosamente, aquela pessoa que eu falei no começo, nem o nome servia para chamar, porque ele usava outro nome. Ele tinha um nome, mas na cidade era conhecido por outro nome. Nem para chamar não servia. Mas por que as coisas são assim? Por falta de confiança no outro, no caráter, ou até no poder de cumprir um acordo. Eu já vi homens usarem de maneira blasfema o nome do Senhor, tomando decisões e orando, usando o nome do Senhor de maneira blasfema, sem ter a menor intenção de cumprir. E alguns, mesmo que tivessem, logo mudavam de razão. Qualquer razão serviria, qualquer motivação era suficiente para mudar o que havia sido decidido sob oração e usando o nome do Senhor. Razões corriqueiras e algumas razões até inconfessáveis. Conheci uma pessoa que dizia que existem pessoas que não honram em pé o juramento que fazem sentados. Ele próprio se revelou uma pessoa assim. Mas nós não corremos esse tipo de risco com Deus. Não havia ninguém que obrigasse Deus a fazer um juramento que garantisse o cumprimento da sua vontade. Na antiguidade, quando esse texto foi escrito, e também o tempo ao que o escritor está se referindo, aos dias de Abraão, eram os vassalos, os servos, quem faziam juramentos de obediência e serviço aos seus senhores. Não eram os senhores quem faziam juramento, era o servo. Mas o Senhor, que não precisava jurar, para mostrar o seu propósito, o seu compromisso em abençoar o seu povo, para mostrar que era uma decisão imutável, ele fez um juramento em nome do que há de mais elevado, mais excelso, mais glorioso, acima de toda a criação. Ele fez um juramento empenhando a sua própria honra, a sua santidade, a sua natureza imutável e magnífica. Ele fez um juramento em seu próprio nome. Deus faz um juramento por seu próprio caráter para mostrar que Ele quer fazer o que promete. Ele faz um juramento por seu caráter para mostrar que Ele fará o que promete, porque Ele tem poder para isso. Deus faz um juramento por seu próprio caráter para mostrar que nada nem ninguém o impedirão de cumprir a sua promessa. É por isso que, quando nós perguntamos então, já que Deus fez esta promessa para os crentes, quem garante? O caráter imutável de Deus. O que nós ganhamos com isso? O que nós ganhamos com esta promessa feita por Deus?
Finalzinho do verso 18, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o véu. Pense comigo, o que você acha que levaria 200 adolescentes, num feriado, a saírem de suas casas, irem para um lugar a 18 quilômetros de distância, e sem que tivesse nenhum cachorro, nenhum bandido, voltar correndo esses 18 quilômetros até chegar a um lugar previamente combinado? Você imaginou a cena? 200 adolescentes irem para um lugar 18 quilômetros para voltar correndo? Ainda que algumas coisas que adolescentes façam não tenham muita lógica, que às vezes parece meio estranho mesmo, isso aconteceu no dia 12 de outubro de 1988, às 9 horas da manhã, em pleno sertão nordestino. Era uma corrida que alguns adolescentes se empenhavam por ganhar no Dia da Criança. Naquela corrida, alguns adolescentes iam parando pelo caminho, alguns passavam mal e outros prosseguiam. Por que faziam isso? Porque eles queriam chegar à linha de chegada, queriam completar uma prova de atletismo no Dia da Criança e receberem o prêmio, que era um troféu ou uma medalha e mais nada. Quero destacar 3 aspectos desta corrida que também são mencionados aqui pelo escritor aos Hebreus: ânimo, esperança e certeza. Naquela manhã, aqueles adolescentes corriam dando tudo de si, a ponto de alguns esgotarem as suas forças, porque sabiam que no final da corrida tinha um prêmio para os vencedores. O escritor da carta aos Hebreus diz que os que creem nas promessas têm forte alento, ânimo, são fortemente animados. Antes eles estavam mortos, eles não podiam fazer nada, não tinham ânimo algum em si mesmos. Eles precisavam que o Senhor fizesse alguma coisa para mudar esta situação, e o Senhor fez. A Bíblia diz que o Senhor faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Quem é forte por si mesmo cai. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ânimo. Esse é um dos benefícios da promessa que o Senhor nos faz. Prossiga, tem recompensa. Confiar na promessa também traz esperança. Naquela manhã, os adolescentes corriam porque tinham esperança de chegar ao final da corrida, cruzar a linha de chegada e serem recompensados. Assim, do mesmo jeito, o crente prossegue em sua caminhada, deixando para trás tudo que poderia dificultar a sua jornada. E às vezes isso significa deixar coisas que nós consideramos valiosas para trás. E o crente prossegue para o alvo da soberana vocação que os impulsiona a irem em frente, sempre em frente, sem tirarem os olhos do autor e consumador da fé, Jesus Cristo. O crente sabe que a sua esperança não será frustrada. O crente sabe que ele vai colher os resultados da sua fidelidade. Está em Gálatas, no capítulo 6. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Mas o crente não desfalece, porque quando ele não tiver nenhuma força, Deus faz o milagre da multiplicação do zero. Ele pega o que não tem nenhum vigor e multiplica e faz andar, correr e voar. O crente sabe que, sendo fiel, mesmo que encontre a morte, será premiado, porque receberá a coroa da vida. Outra coisa interessante é que confiar na promessa traz certezas. Naquela manhã, os adolescentes corriam porque tinham a certeza de que havia uma linha de chegada esperando-os. E lá estavam seus amigos, seus familiares, lá estavam muitas outras pessoas esperando a sua chegada para comemorarem com eles. Depois teria festa. Ganhando ou perdendo, teria festa. O crente prossegue para o alvo da soberana vocação porque sabe que lá está o seu Senhor. E o seu Senhor está pronto a recebê-lo, pois o Senhor prometeu que não rejeitaria nenhum dos que fossem a Ele. O crente prossegue com ânimo e esperança porque sabe com absoluta certeza que no final será bem recebido.
será recompensado, vai entrar na posse do reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. O crente prossegue, mesmo não vendo, mas tendo a firme convicção de que a promessa de Deus é verdadeira. E ele vai adiante, movido pela certeza que vem da fé. Eu quero concluir lembrando que tudo isso que eu falei até agora, foi colocado, foi garantido através de um penhor. Vocês sabem o que é penhor? É algo que é colocado em depósito, algo que é muito valioso, colocado em depósito por algo de menor valor. Se você tem uma joia que vale 10 mil, você vai numa casa de penhores, você não leva os 10 mil. Você leva 8, leva 7, leva 5. Para forçar você a devolver, senão você perde. No verso 20 é dito assim: Jesus entrou como precursor e se tornou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que nós podemos, crentes, ter certeza sem a menor sombra de dúvidas de que a promessa de Deus será cumprida em nosso benefício? A resposta é: porque temos Cristo como nosso sumo sacerdote e Ele se compadece de nós. Jesus é o sumo sacerdote que nos conhece. Ele é aquele que sabe que nós, por nós mesmos, não poderíamos completar a carreira. Lembra daquela corrida de adolescentes? Muitos não conseguiram completar. Eu passei por muitos. E mais tarde, eu vi alguns chegarem ao local marcado, carregados em um caminhão com uma caçamba. Os organizadores sabiam que alguns não completariam e prepararam o transporte para eles. Jesus sabe das nossas fraquezas, mas Ele abriu-nos o caminho como precursor, aquele que vai à frente, aquele que chega antes de nós. E enquanto nós estamos a caminho, Ele, como sumo sacerdote, intercede junto ao Pai por todos aqueles que o Pai lhe deu. Ele está intercedendo hoje por mim e por você. A garantia de que nós não desfaleceremos é o ânimo que o Senhor dá. A garantia de que não haverá erro na caminhada, que não nos desviaremos, é o fato de que Jesus é o caminho e andamos nele. A garantia de que nós não seremos derrotados pelo inimigo durante a jornada é a segurança de estarmos nas mãos do nosso Senhor Jesus. A garantia que nós temos de que não corremos em vão, mesmo com oposição, mesmo com dificuldades, com obstáculos e falhas, mesmo com tropeços, é que a vitória, a nossa vitória, está garantida por meio do nosso Senhor que nos amou. Não tem como não alcançarmos, porque é Cristo quem garante. Por isso andamos sem receio, por isso prosseguimos sem medo, porque o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é aquele que foi prometido e que nos deu o seu Espírito como garantia de que a promessa será plenamente consumada. Quando a Escritura nos chama para olharmos firmemente para o autor e consumador da fé, olharmos para Jesus, há uma razão para isso. Jesus é não apenas o caminho, como Ele já chegou lá. É o nosso precursor. Ele é o primeiro. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Para chegarmos onde a gente deve chegar, é preciso andar no caminho, ou seja, estar em Jesus. Mas é preciso olhar para Jesus e caminhar sem olhar para os lados, sem olhar para trás. E só faz isso, só caminha resolutamente para frente, sem olhar para os lados e sem olhar para trás, quem tem fé. Quem tem certeza de estar indo para o lugar certo, pelo motivo certo, para receber o galardão eterno das mãos do Senhor. É muito bom quando a gente para refletir sobre a nossa caminhada, sobre a nossa fé. Em que a nossa fé se baseia? Não pode ser nas tradições da nossa família. Não pode ser no bom nome da nossa igreja. Não pode ser nas nossas obras de caridade. Nenhuma dessas condições é suficiente. A única maneira de garantir que nós chegaremos ao final e que receberemos do Senhor a recompensa da fé é crer no caráter do Senhor que fez a promessa e que garante um resultado plenamente satisfatório no final. Podemos crer, podemos confiar,
na certeza de que aquele que prometeu é fiel e cumprirá cada uma das suas promessas. Alguma pergunta, algum comentário que os irmãos queiram fazer? Podemos cantar um hino então? Os irmãos querem escolher? Eu tinha escolhido um 292. Se alguém quiser sugerir um outro, fique à vontade. 221. Pode ser. Pode ser. Vamos cantar então o hino de número 221. Se os irmãos quiserem se colocar de pé, fiquem à vontade. Senhor, queremos que o Senhor, que fez a promessa e que é fiel e que nos sustém, que o Senhor nos conduza por sua graça até que a obra iniciada esteja completa. Por nós mesmos nós somos insuficientes e incapazes, mas o Teu Espírito sustentando, guiando, renovando e revigorando, conduz-nos, ó Deus, por graça, de vitória em vitória, e há de nos conduzir até o dia final. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor, sempre com misericórdia e graça, guiando-nos em tudo, abençoando-nos, derramando bênçãos sem medida sobre os Teus filhos, sobre os Teus servos, guiando-nos para os nossos lares debaixo dos Teus cuidados. É a nossa súplica, a nossa orientação, a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, a quem servimos, a quem amamos, em nome dele oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, poder sentar? Só lembrando das nossas programações, quinta-feira temos estudo bíblico na 429, sexta-feira aqui na igreja oração, domingo escola bíblica às 9, culto às 18h30. Na nossa congregação os horários são diferentes, escola bíblica às 18 e o culto às 19. Deus abençoe a todos, tenham um restante de semana abençoado. Aproveitem o feriado, descansem bastante, fiquem com Deus.